você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, bem-vinda, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de Matemática e Raciocínio Lógico, e vamos dar continuidade à bateria de assuntos que o LAC Concursos preparou exclusivamente para você, concurseiro que está pleiteando as carreiras bancárias aí. E agora entramos na parte da matemática financeira, né? Agora, hoje é a nossa 17ª aula, então tem um leque de assuntos para você estudar. Se acaso perdeu algum, dê uma pausa no vídeo e retorne lá, beleza? Hoje vamos falar sobre fluxo de caixa. Também é um assunto muito cobrado pelas bancas quando se trata de carreira bancária. Professor, mas fluxo de caixa é um assunto bastante complexo, professor. Exige conhecimento contábil e tudo mais. Galera, nós estamos estudando fluxo de caixa para concursos de carreira bancária que exige nível médio. Então, fluxo de caixa, quando se tratar de carreira bancária, não vai cair naquele grau de aprofundamento que o próprio termo exige, porque ele é complexo. Então nós vamos trabalhar aqui, preparando você para a carreira bancária, na parte inicial do que é um fluxo de caixa, como fazer a leitura de um DFC, que é diagrama de fluxo de caixa, como fazer essa interpretação, como calcular o valor presente, né? E como fazermos a representação. Isso que nós iremos trabalhar nessa aula, é o nosso objetivo. Então, vem comigo, vamos dar o pontapé inicial aí. O que nós preparamos para a aula de hoje, né? O conceito de DFC, que é diagrama de fluxo de caixa. Nós vamos trabalhar também aí como construir um fluxo de caixa, né? Em duas óticas, do comprador e do vendedor, né? De quem concede o empréstimo e de quem pega o empréstimo. E, como de praxe, também resolver alguns exercícios que já foram cobrados aí em edições anteriores de concurso. Começando com fluxo de caixa, gente. O que é fluxo de caixa? Essa palavra tem que ser entendida por nós de uma forma bem simples. Fluxo de caixa é um conjunto de entradas e saídas, de receitas e de despesas. Isso que é fluxo de caixa. Fluxo, tá? De caixa. Então você tem lá as entradas, que são as receitas, né? Que uma determinada empresa obtém, e ela tem as despesas, que é tudo aquilo que ela paga, que ela gasta. Então é essa relação de receita e despesa que nós denominamos como fluxo de caixa. E aí nós também fazemos a representação dele, tá? Então nós entendemos como essa movimentação aí. Bom, o DFC ele pode ser representado de duas formas, através de uma tabela, né, onde nós dispomos de um lado a receita, do outro lado a despesa, ou nós podemos também representá-lo de forma gráfica, né, onde nós fazemos uma representação geométrica dele, tá, da seguinte forma. Traçamos uma linha do tempo, que é uma linha horizontal. Essa linha do tempo ela pode ser expressa em dias, em meses, em bimestre, em trimestre, enfim, é você que vai determinar na hora de representar, mas existe uma linha de tempo. E aí nós representamos por setas as entradas e as saídas. Aquelas que nós colocamos para cima representam as entradas. E as que nós colocamos para baixo representam as saídas. Então, se eu colocar uma seta para cima e colocar um determinado valor, indica que aquilo ali é uma entrada, portanto é algo positivo, que tem que ser somado, é recebimento. Quando eu colocar uma seta para baixo e juntamente com um valor associado a ela, indica uma saída, portanto é uma despesa, tá? Valor negativo. Professor, eu não posso representar a despesa, a saída com seta para cima? Não é comum fazer isso, mas você pode fazer, desde que você indique um com sinal de menos. Então eu coloquei a seta para cima, professor.
Aí desde que aquele valor seja indicado de forma negativa para subentender que aquilo ali é uma despesa e não receita, tá? A grosso modo, para cima é positivo, é recebimento, para baixo é negativo, é despesa. Maravilha. Entendido isso? Vamos lá para um exemplo, tá? Então eu tenho aqui um exemplo de um fluxo de caixa. Eu tenho aqui a data 0, que é a data de início, tá? É a data presente, é hoje. E aí a linha de capitalização. Esse aqui tem um período de capitalização, como eu disse, pode ser dado aí em dias, meses, anos. O exercício vai atribuir isso, tá? Eu tenho o valor presente e eu tenho a linha do tempo, onde eu vou indicar aí quais foram as receitas e as despesas de acordo com o fluxo de caixa, tá? O que é valor futuro, gente? O valor futuro é a soma de todos os valores presentes nessa linha do tempo numa data futura. Só que é claro e óbvio que eu tenho que fazer esse cálculo considerando os juros desse período, porque aqui está sendo capitalizado, ok? Então, ó, para nós associarmos já a nomenclatura, valor presente é a data de hoje, tá? Hoje é o valor presente. Aí a capitalização pode ser mensal, eu tenho primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, e aí eu tenho um conjunto de receitas e de despesas aqui, que vai me dar no final um valor futuro, ok? Beleza, então isso aqui que é um exemplo de diagrama de fluxo de caixa. Vamos fazer um exercício para vocês visualizarem melhor isso. Por exemplo, representar no diagrama a compra de uma geladeira de R$ 2.100 a ser paga em 3 parcelas sem entrada no valor de R$ 700. Então como que eu vou representar isso? Veja bem, desenhei a linha do tempo, tá? Na horizontal. Começo com a data 0. Nesse caso, a data 0 é a receita, é a entrada. Já disse para vocês em aulas anteriores, professor, mas não entrou dinheiro, ele comprou uma geladeira. Tudo bem, mas foi concebido um crédito, porque essa pessoa vai pagar parceladamente. Então, esse crédito ele pode ser externado em valor, em dinheiro, como você pode ir lá pegar um empréstimo em dinheiro, ou pode ser a compra de um bem, que também não deixa de ser também um capital de entrada, uma receita de entrada. Então entrou aquele bem que é de R$ 2.100. Então tá aqui, ó, para cima. Como foram pagos 3 parcelas, né, de R$ 700, para cada período eu indico com uma seta. Passou 30 dias, pagou 700, mais 30 dias, outros 700, mais 30 dias, outros 700, e aqui foi quitada a dívida, foi encerrado esse valor, tá? Então a representação em DFC seria isso: entrada para cima, positivo, e 3 saídas para baixo para zerar o valor. Beleza? Compreendido? Então o saldo de caixa aqui é 0. Entrou 2.100, saiu 2.100 após 3 meses. Fechou, tá? Beleza. Bom, uma outra situação, tá? Um banco concedeu um empréstimo para uma pessoa no valor de R$ 5.000, que deverá ser pago daqui a 3 meses, a juros compostos de 5% ao mês. Construa o fluxo de caixa do banco e do tomador de empréstimo. Veja bem, aqui ele está pedindo 2 fluxos. Um, na ótica de quem concede o empréstimo e na ótica de quem toma o empréstimo, ok? De quem recebe o empréstimo. Então vamos lá. Bom, a gente sabe que para construir um diagrama de fluxo de caixa, a gente tem aí uma linha do tempo que nós devemos considerar, beleza? Bom, na ótica do cliente, o que aconteceu na ótica do cliente? Esse camarada, ele pegou R$ 5.000, então entrou no caixa dele, entrou para ele R$ 5.000, tá? Então, para cima, saldo positivo, R$ 5.000, beleza? Bom, ele pagou daqui a 3 meses. Veja bem, ele não disse que pagou em 3 parcelas. Ele pagou em uma única parcela, mas depois de 3 meses. E aí, veja bem, gente. Eu tenho que agora
encontrar qual é esse valor daqui a 3 meses. Então eu tenho que fazer a correção. Lembram que nós falamos que o dinheiro se desvaloriza no tempo e para isso eu tenho que fazer a correção dele e essa correção é de acordo com os dados. O que eu tenho aqui? Que o juro é de 5% ao mês e que o capital emprestado foi de 5 mil. Então esse capital de 5 mil daqui a 3 meses vai estar em quanto? Montante capital que multiplica 1 mais I elevado a I, N, juros compostos. O montante vai ser o capital, que é 5 mil, 1 mais 0,05, porque é 5%, em taxa unitária 0,05, elevado a 3. Aí você soma, 1 mais 0,05 dá 1,05, elevado a 3, é só multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes, tá? E aí nós vamos encontrar que 1,05 elevado à terceira é 1,16 e 1,16 vezes 5 mil, nós vamos encontrar 5.800. Observe o que eu fiz aqui. Eu fiz a correção do capital daqui a 3 meses. E aí agora eu venho aqui para a representação, que o objetivo é representar o diagrama. Após o primeiro mês, foi pago alguma coisa? Não, não pagou nada, zero. Após o segundo mês, pagou alguma coisa? Não, zero. Agora, no terceiro mês, quando completou o terceiro mês, aí ele vai ter que pagar R$ 5.800. Então, o diagrama do fluxo de caixa na ótica do cliente, do cara que tomou o empréstimo, é esse. Entrou uma receita na data zero, e aí passou um mês ele não pagou nada, passou 2 meses ele não pagou nada, e no terceiro mês ele pagou 5.800, e eu sou obrigado a fazer essa correção, beleza? Agora, na ótica de quem concede o empréstimo, no caso aqui do banco, mesma situação, linha do tempo, só que no tempo zero, o que aconteceu? Entrou ou saiu para o banco? Saiu, ele concedeu o empréstimo, então a seta é para baixo, R$5.000, saiu do banco. Passou o primeiro mês, o banco não recebeu nada, passou o segundo mês, o banco não recebeu nada, mas após o terceiro mês, o banco recebe 5.800. Observe que há uma inversão das setas, né, no caso de representarmos na ótica do banco. Beleza? Entendido aí? Viu como é simples a representação e, obviamente, a leitura também passa a ser simples? Tá, vamos ver isso aqui. Então, eu disse para vocês que o fluxo de caixa ele pode ser representado através de diagrama, né, geometricamente, mas pode ser representado também na forma de tabela. Esse aqui é um exemplo, tá? Então, na forma de tabela, eu vou ter diagramas assim. De um lado, eu vou colocar todos os recebimentos, venda à vista, o que recebeu de cobrança, desconto de duplicada, receitas financeiras, aporte de capital, ou empréstimo, ou qualquer outra coisa. E do outro lado, as saídas, né, que foi aquilo que pagou. Pagou fornecedores, pagou o pessoal, pagou impostos, despesas, pagamento de... enfim, tudo que pagou do outro lado, tá? Então, isso que é um fluxo de caixa. Maravilha. Representação por diagrama, tá? Então, eu tenho aqui uma tabela que me dá na data zero o que aconteceu e a cada ano o que está ocorrendo. Então, na data zero, eu tenho aqui, observem, menos 150 mil, tá? Esse lançamento de menos 150 mil vai ficar representado aqui para baixo, tá? Isso aqui pode ter sido o quê? Um investimento que a empresa fez numa determinada situação. Então, ela pegou, né, os seus proprietários, os seus sócios fizeram um investimento na empresa. Então, começaram investindo 150 mil. Então esse dinheiro ele entra como despesa, tá? Para dar sequência no empreendimento. Beleza, 150 mil. O que acontece após o primeiro ano? Essa empresa dá uma receita, tá? Tem um fluxo positivo. Então para cima, tá? De quanto? 60 mil. No segundo mês ela tem um saldo positivo, para cima. No terceiro ano, positivo também, para cima. No quarto ano, positivo também, para cima. Se acaso tivesse alguma representação negativa, se tivesse alguma, seria seta para baixo. Mas como todos são positivos, então essa empresa, a partir do primeiro ano, ela passou a dar
essa receita positiva, que é o fluxo de caixa, é a diferença aí de receita e despesa, tá? Beleza? Então é assim que a gente faz a representação. Valor presente líquido. Galera, para tudo que você está fazendo aí e presta atenção nisso daqui. Você precisa compreender bem o que é um valor presente líquido, conhecido por NPV, que é uma sigla inglesa, tá? O que é o valor presente líquido, gente? Olha aqui, ó. É a soma das entradas e saídas de capital levados para a data zero. O que é a data zero mesmo? É a data onde eu inicio a marcação. É onde eu passo a fazer a contabilização dos recursos, das aplicações, enfim. É a data de referência. Então é a partir de hoje, então hoje é a data zero. É a partir de amanhã, amanhã vai ser a data zero. Beleza? Então a data zero é a data que serve como referência para nós. E se eu pegar todas as entradas e saídas que tem futuras, tá? E trazê-la para a data zero, eu estou encontrando o valor presente líquido, tá? Então é feito toda uma projeção e depois eu tenho que trazer aquilo para uma data de referência, tá? Esse trazer para a data de referência é dizer encontrar o valor presente líquido. E esse valor presente líquido, galera, ele serve para nós como análise de investimento. Então isso aqui é muito importante você compreender. É com base nisso que as empresas vão tomar decisões. O que é tomar decisões? É analisar se um determinado investimento, se uma determinada aplicação será viável ou inviável. Então essa é a condição. O tomar decisões é dizer se há algum empreendimento é viável ou não de ser realizado. Para isso, nós analisamos o valor presente líquido. É ele que nos dá essa resposta. Então, esse valor presente líquido, nós podemos ter duas situações. Ou ao calcularmos, ele vai ser maior que zero, nesse caso, né? Ou ao calcularmos, ele pode ser menor que zero. Então, nós teremos duas situações com relação ao valor presente líquido, tá? Daqui a pouquinho nós vamos falar como que é feito esse cálculo. Ou ele pode ser maior, ou ele pode ser menor. Guardem isso. Ou ele é maior, ou ele é menor. Eu estou falando igual aqui? Não, não estou falando igual. Observe que as duas situações colocadas implicam em ou ser maior ou ser menor. Professor, e se for igual? Se for igual, quer dizer que a viabilidade é neutra. Não pode ser considerada, porque não vai ser nem viável e nem inviável. Então, no caso dele ser maior que zero, então eu vou ter um investimento viável. Vale a pena, porque me dá lucro. E se ele for menor que zero? Ele vai ser inviável, está me dando prejuízo. Ok? Então, para dizer que um determinado investimento ele é viável, basta eu calcular o valor presente. Se ele for maior que zero, é viável. Se ele for menor que zero, ele é inviável. Ponto. Passa a régua e fecha a conta. Ok? Essa é a análise, vou repetir. Toda vez que o exercício pedir para você fazer a análise de investimento, você precisa calcular o valor presente. Encontrado o valor presente, duas hipóteses. Ou ele vai ser positivo ou ele vai ser negativo. Se ele for positivo, maior que zero, ele é viável. Se ele for negativo, menor que zero, inviável. Beleza? Tranquilo. Vamos lá. Para nós fazermos o cálculo do valor presente, gente, nós vamos fazer o contrário da capitalização, que é o desconto, né? Que é o desconto, porque eu tenho um valor projetado lá no futuro e eu tenho que trazê-lo para hoje. Então, se esse rendimento rendeu 10%, eu tenho que trazer ele para hoje, eu tenho que deduzir esses 10% do valor que está sendo informado. Então, trazer para o valor presente é descontar a capitalização que foi atuada nesse investimento, nesse capital, ok? Para isso nós vamos usar a fórmula do montante, tá? O valor presente, present value, que é a sigla em inglês,
tá? Nós vamos representá-la aqui pela letra C, ou seja, é o capital aplicado. Se eu apliquei 100 mil, esse vai ser o meu valor presente, tá? É o capital aplicado. E o montante é o valor futuro, porque eu apliquei 100 mil, depois de 2 meses, 3 meses, ele vai render tantos. Esse tantos aí é o valor futuro, que ele vai render, que é o montante. E o valor futuro a gente também representa pela sigla inglesa FV. Tá? Então, no lugar do M eu coloco FV, no lugar do C eu coloco PV, mas uso a mesma ideia da fórmula do cálculo de montante de juros compostos. Então ela vai ficar bem assim, no lugar do M FV, no lugar do C PV. O valor presente, que é o C, que é o meu capital, para encontrá-lo eu tenho que isolar. Ou seja, isolar PV é passar 1 mais I elevado a N dividindo. Então, em outras palavras, eu vou ter que o valor presente é o valor futuro dividido por 1 mais I elevado a N. Isso aqui nada mais é, nada mais, nada menos do que uma fórmula de desconto, tá? Beleza, professor, tranquilo. Então, eu já sei que para encontrar o valor presente, basta eu pegar o valor futuro e dividir por 1 mais a taxa elevado ao N, tá? Que é o tempo de capitalização. Vamos para um exemplo? Olha só. Uma loja oferece um aparelho celular por R$ 1.344 à vista. Esse aparelho pode ser comprado a prazo com juros de 10% ao mês em 2 pagamentos mensais e iguais. Um no ato da compra e outro 1 mês após a compra. O valor de cada um dos pagamentos mensais é em reais de. Aí eu tenho aqui as alternativas. Então vamos lá, galera. Como que eu posso fazer isso? Nesse caso, desenhar o DFC ajuda muito, tá? Então, fazendo o DFC, eu tenho o seguinte, linha do tempo tá aqui, ó, na horizontal. Data zero, na data zero, tá? Aqui entrou um capital para cima. Qual é o capital que entrou aqui nessa data zero aqui, ó? Qual é o capital? Ele comprou o celular por 1.344. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer eu quero fazer um convite muito especial para você. Você que assistiu essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concurso. Eu estou aqui para te convidar para estudar comigo aqui na Lá Concursos, fazer o nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, para o concurso do Bampará 2024 e 2025. Garanto para você, se você estudar pelas nossas videoaulas, se você estudar pelo nosso método, eu tenho absoluta certeza que você terá reais chances de aprovação nesse concurso. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos no mercado há 15 anos e nesse período nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil e, claro, com milhares e milhares de aprovação. Professor, qual que é o valor do investimento? Acredite, pagamento único, o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Pagamento único de apenas R$ 199,90, você vai ter acesso a esse projeto pedagógico fabuloso da Lá Concurso. Então, espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.